Você já sentiu que está vivendo uma versão da sua própria vida que não faz mais sentido? Que a cada dia o velho eu insiste em puxar você para trás, como uma âncora invisível que impede seu avanço? E se eu te dissesse que essa luta interna, esse conflito entre quem você foi e quem pode ser, é exatamente o que está bloqueando a sua verdadeira prosperidade? É uma verdade chocante, mas fundamental. Para crescer de verdade, é preciso enterrar o passado e renascer mais forte com uma mentalidade invencível que nem o tempo consegue derrubar. Aqui não tem fórmula mágica nem atalhos. Tem coragem, fé e um método comprovado, inspirado nos ensinamentos de Napoleon Hill e na sabedoria da Bíblia. Você vai descobrir como matar o velho eu que se apega ao conforto, romper com as limitações que te seguram e despertar a sua versão mais poderosa, aquela que Deus já colocou dentro de você. E o melhor, essa transformação pode começar agora, hoje mesmo, com passos simples, mais profundos, que vão virar seu mundo do avesso para o melhor. Então, se você está pronto para deixar para trás a estagnação e assumir o controle da sua vida, se inscreva no canal agora para não perder nenhum conteúdo que vai transformar sua mentalidade e seu destino. E já aproveita e comenta aqui. Eu escolho minha transformação agora, porque a sua nova história começa com uma decisão e essa decisão é sua maior arma. Existe um momento em que o espelho deixa de refletir apenas um rosto e passa a denunciar uma prisão. A maioria nem percebe, mas está vivendo acorrentada ao conforto de uma versão ultrapassada de si mesma. Aquela que sobrevive ao invés de prosperar, que escolhe o conhecido, mesmo que isso custe a própria evolução. Napoleon Hill diria que esse apego é como um pacto silencioso com o fracasso. E o mais perigoso, ele não grita, ele sussurra. E quando você vê, já está lá, preso, justificando seus medos em nome de uma tal estabilidade. A verdade é que a versão antiga de você, aquela que reclama, mas não age, que ora, mas não se move, que sonha, mas não disciplina, precisa morrer. Não com luto, mas com coragem. É a parte de você que romantiza a mediocridade e resiste à transformação. Deus nunca nos chamou para vivermos limitados, mas para crescermos com propósito, para prosperarmos pela fé e pela ação. Isso não significa sair quebrando tudo, mas sim rasgar, de vez, esse roteiro onde você é só figurante na própria vida. Quer um exemplo? Comece dizendo não ao que te prende. Pessoas, rotinas, desculpas. Isso por si só já é um enterro simbólico. Matar o velho eu é um ato espiritual e estratégico. É um grito silencioso que diz, chega. E esse grito, quando sincero, incomoda. Ele queima. Ele abre espaço para uma nova mentalidade, aquela que coloca Deus em primeiro lugar e entende que a verdadeira riqueza começa dentro. Mas cuidado, porque a tragédia da estagnação sempre vem disfarçada de zona de conforto. E ela é sorrateira. Ela sabe sorrir enquanto sufoca. E se você não vigiar, ela te convence de que parar é normal. Poucas coisas são tão destrutivas quanto parecer ocupado e ainda assim estar parado. A estagnação não chega gritando, ela se instala em silêncio, camuflada de rotina, de estabilidade, de pelo menos eu tenho algo. O problema é que esse algo custa caro. Custa sua evolução, sua identidade mais forte, sua conexão com o propósito. Napoleon Hill falava sobre o perigo de andar em círculos e chamar isso de progresso. E é exatamente isso que muita gente faz. Elas se convencem de que estão vivendo, quando na verdade estão só repetindo o ontem com roupa de hoje. Estagnar é diferente de descansar. O descanso recupera. A estagnação adormece. E quando você adormece, o tempo trabalha contra você. Não existe neutralidade no crescimento pessoal. Ou você se move, ou vai sendo puxado para trás, com jeitinho, sem alarde, como uma maré que vai roubando os seus pés da areia. A Bíblia fala sobre talentos enterrados. E quantos estão enterrando os próprios por medo de se arriscar, por falta de fé, por comodismo disfarçado de gratidão. Deus nunca chamou ninguém para parar no meio do caminho. E sim, parar no meio do caminho já é se perder. Se você sente que a vida virou o replay, é hora de confronto.
Faça um inventário honesto. O que você está repetindo há meses sem evolução? O que você sabe que precisa mudar, mas continua adiando? Pode ser seu emprego, seu círculo social, sua relação com o dinheiro ou até sua fé, que esfriou e virou hábito. Crescer exige coragem, não tempo. E enquanto você espera o momento certo, a vida segue, o relógio roda e a mediocridade celebra mais um dia de vitória. O crescimento não é gentil e daqui a pouco ele começa a te cobrar juros. As pessoas vivem esperando o momento ideal, como se evolução fosse uma coincidência do universo. Mas crescimento não acontece por acaso. Crescimento é escolha, é decisão diária, é posicionamento. Não tem a ver com sorte, mas com ação consistente. Deus não move quem está parado por teimosia. Ele move quem anda pela fé, mesmo com medo. Napoleon Hill já dizia: o sucesso não sorri para os indecisos, ele abraça os comprometidos. Crescer, portanto, é um compromisso com o futuro, que você ainda nem viu, mas que você já decidiu construir. Existe uma ilusão perigosa de que, com o tempo, tudo se ajeita. Nada se ajeita, tudo se acomoda, e acomodado demais apodrece. Crescimento exige sacrifício, exige acordar mais cedo do que gostaria, estudar quando os outros descansam, dizer não para o prazer imediato. Quer um exemplo real? Pense em alguém que decidiu mudar a realidade financeira da família. Essa pessoa não espera o ano virar, nem o governo melhorar. Ela age. Ela lê livros como Quem Pensa Enriquece, Hora de Joelhos, mas levanta com um plano na mão. Porque ela entendeu. Riqueza exige uma mentalidade que trabalha mais do que reclama. Se você vê o crescimento como uma possibilidade, vai tratá-lo como algo opcional. Mas, se vê como um dever, ele se torna prioridade. A mentalidade certa não espera motivação para agir. Ela age para gerar motivação. Crescer dói, claro, mas permanecer no mesmo lugar mata aos poucos. E sem perceber, você acorda com a sensação de estar ficando para trás, mesmo que esteja fazendo tudo certo. É aí que a guerra começa, não com o mundo, mas com quem você era ontem. Transformar-se não é bonito como parece nas redes sociais. A verdadeira mudança não acontece sob aplausos, mas no silêncio. Ela é brutal, é solitária, é desconfortável. Porque tornar-se a sua versão mais forte é declarar guerra contra tudo que você tolerou até aqui. Napoleon Hill falava sobre o preço do sucesso e ele não mentiu, é alto. Você vai perder gente no caminho, vai se ver exausto, vai duvidar de si mesmo, mas cada desconstrução é um ato de fé, um passo para longe da mediocridade e mais perto do seu propósito. Crescer com Deus não é leveza no começo, é fogo refinando ouro. Existe uma violência silenciosa em sair de quem você foi, não porque você era ruim, mas porque era limitado. E crescer exige rasgar. Romper cascas emocionais, crenças antigas, narrativas que você repetia para se proteger. Sabe quando a lagarta se desfaz inteira dentro do casulo antes de virar borboleta? É isso. E ninguém aplaude o processo. Só olham quando ela voa. O tornar-se é feito no escuro, entre lágrimas, dúvidas e fé. Porque sim, fé é permanecer firme mesmo quando tudo dentro de você quer voltar para o confortável. E sabe o que é mais louco? Quanto mais você se aproxima do que nasceu para ser, mais barulho o velho você faz para te puxar de volta. É como se a mente tentasse sabotar o coração. Mas a dor desse processo não é castigo, é revelação. É Deus lapidando o caráter enquanto o mundo ainda não vê a grandeza chegando. Por isso, se hoje você sente que está em guerra, agradeça, porque quem está lutando está se movendo. E logo, muito em breve, essa dor vai se transformar em força. E essa força vai te preparar para o desconforto que ainda vem. Tem gente que acha que excelência é um dom, um talento que alguns têm e outros não. Mas a verdade nua e crua é: excelência é desconforto. É uma sequência diária de escolhas que incomodam, mas constroem. O desconforto é o altar onde a disciplina sacrifica a preguiça. Napoleon Hill não falava de facilidade,
Ele falava de esforço com propósito. O que separa quem prospera de quem estaciona não é inteligência, é resistência. E essa resistência nasce quando você aprende a abraçar o que dói, porque entende que ali é onde o ouro é forjado. Pensa numa pessoa que decide transformar o corpo. O primeiro dia de treino não é motivador, é insuportável. Músculos queimam, pulmão implora por ar e a mente grita: volta para casa! Mas se ela persiste, algo muda. E isso vale para qualquer área: finanças, fé, mentalidade. O desconforto que você evita é o mesmo que guarda a chave do seu próximo nível. Quer crescer de verdade? Aprenda a sentar com o incômodo e chamá-lo de parceiro. Porque ele é o seu personal trainer espiritual e todo treino, quando bem feito, traz resultado. A excelência não aceita desculpas. Ela exige padrão, constância, fé inabalável e ações que o velho você detestaria. Colocar Deus em primeiro lugar não é só sobre orar mais, é sobre viver com mais responsabilidade, mais propósito, mais intensidade. A dor do desconforto é o som dos seus limites se quebrando. Você não está fracassando quando dói, está evoluindo. E enquanto o mundo diz, vai com calma, o céu te diz, vai com coragem, porque logo o novo você vai começar a aparecer e o velho vai tentar te sabotar. Existe uma luta invisível que acontece todos os dias, e você é o campo de batalha. De um lado, o velho você, aquele que adia, reclama, procrastina e se esconde atrás de desculpas bonitas. Do outro, o novo você, aquele que acorda cedo, assume responsabilidades, busca excelência, mesmo quando ninguém está vendo. Essa guerra é silenciosa, mas os frutos dela gritam. Quando você decide dominar as manhãs, dizer não ao que te enfraquece, buscar a Deus antes do mundo, você começa a ver a transformação não só por fora, mas dentro. Napoleão Hill chamaria isso de autodomínio, a base de toda verdadeira riqueza. O velho você vai dizer que está cansado demais, vai sugerir que você merece um tempo, mas o novo você sabe que descanso não é fuga, é estratégia. Ele não vive na defensiva, ele se antecipa. Ele planeja, se organiza e não depende de motivação porque vive por princípios. Você sente isso na prática quando troca 30 minutos de redes sociais por 30 minutos de leitura, oração ou estudo. Quando você age mesmo sem vontade, a cada escolha dessa, o velho você enfraquece e o novo começa a ganhar voz, força, espaço. E se você chegou até aqui é porque está nessa luta também. Então faz o seguinte: se inscreve no canal agora, porque aqui é onde a sua mente começa a mudar de verdade, com fé, ação e propósito. E comenta aqui embaixo: eu escolho minha nova versão, só para selar esse compromisso com você mesmo. Porque o que vem a seguir não vai ser leve, mas vai ser libertador. Toda vez que você justifica a preguiça, dá mais um dia de vida ao velho você. E o problema é que essas justificativas parecem razoáveis. Hoje não deu tempo, tá muito difícil, eu mereço descansar. Mas por trás dessas frases está a barganha silenciosa com a sua mediocridade. Napoleão Hill ensinava que a mente pode ser treinada tanto para o sucesso quanto para a estagnação. E cada escolha sua alimenta um dos dois lados. Quando você negocia com suas limitações, é como se dissesse para Deus: meu medo vale mais que o teu propósito. Essa negociação é sutil. Você começa aceitando pequenos atrasos, depois tolera hábitos ruins e quando vê, já não se reconhece mais. O velho você toma o volante de novo e te leva direto para uma vida morna, sem progresso. Mas há um ponto de ruptura. Um momento onde a dor de continuar igual se torna maior que o medo de mudar. E quando isso acontece, algo dentro de você desperta. Você percebe que não dá mais para se trair, que não dá para continuar se tratando como alguém frágil, quando, na verdade, você carrega dentro de si a centelha do Criador. A disciplina não é uma punição, é um resgate, um grito de amor próprio. E se você sente que tem se sabotado, tá tudo bem. O primeiro passo é perceber. O segundo é agir.
Então, se isso te confrontou de alguma forma, se inscreve no canal agora, porque a jornada de crescimento exige alimento diário. E deixa aqui nos comentários, chega de desculpas, agora sou eu por mim. Porque no próximo passo, você vai entender por que a mediocridade tem o poder de te puxar de volta, se você não lutar. A mediocridade tem gravidade, literalmente. Ela puxa você para baixo. E o mais perigoso é que ela não aparece como algo ruim. Ela chega disfarçada de vida comum, de bom o suficiente, de tem gente pior. Mas é justamente aí que ela te prende. Você para de buscar mais, porque aprendeu a se conformar com pouco. Napoleon Hill dizia que o maior obstáculo do sucesso não é o fracasso, é a zona de conforto. E Deus não te desenhou para uma existência morna. Ele te desenhou para impactar, crescer, gerar, prosperar com propósito. Mas para isso, você precisa escapar dessa gravidade. A mediocridade não é só um estado de vida, é um padrão de pensamento. Quando você acredita que não é capaz, que nasceu para sobreviver e não para vencer, você começa a viver em modo economia, de sonhos, de esforço, de fé. E isso vai te empobrecendo, por dentro e por fora. Vai enfraquecendo sua mentalidade, sua motivação, sua visão, até que você se acostuma a viver abaixo do que poderia. Por isso, romper com a mediocridade é um ato violento, é declarar guerra contra o tanto faz, é decidir que você nasceu para mais e vai pagar o preço por isso. Quer saber se a mediocridade te pegou? Olha para sua rotina. Ela te aproxima ou te afasta da sua melhor versão? Você acorda com propósito ou só com cansaço? Se a resposta incomoda, então é hora de reagir. Se inscreve no canal agora, porque isso aqui é para quem está pronto para rasgar a velha versão e viver a promessa de algo maior. E comenta aqui, não aceito mais viver abaixo do que fui chamado para ser, porque no próximo passo vamos falar sobre por que o tempo não está do seu lado, e a evolução precisa ser agora. O tempo é um juiz implacável, que não dá espaço para a hesitação. Você não tem o luxo de esperar o momento ideal para evoluir, porque enquanto você procrastina, a vida segue e o tempo não volta. Napoleon Hill já ensinava que a mente é um campo fértil. O que você planta hoje, amanhã você colhe. E a colheita não espera pela sua vontade. Ela é consequência da sua ação ou da sua inação. Deus nos chama para uma vida de progresso constante, porque estagnar é um passo silencioso rumo ao declínio. Por isso, para avançar, precisamos vencer a mediocridade. Precisamos combater a inércia e entender que o crescimento não é algo que acontece sozinho, mas é fruto de uma decisão consciente e do nosso esforço diário. Essa urgência não é só uma pressão externa, é um chamado interno para abandonar a zona de conforto que insiste em te segurar. A evolução é uma corrida contra si mesmo, contra aquela versão que se recusa a mudar. Se você não agir agora, a velha versão ganha mais terreno e o risco é que você acorde um dia percebendo que se perdeu em meio a uma vida que não escolheu. Cada dia sem avanço é um dia a menos para se tornar aquilo que você nasceu para ser, a versão mais poderosa e alinhada com Deus e os seus propósitos. Portanto, não se engane achando que tem tempo sobrando. A disciplina e a fé precisam ser cultivadas hoje, não amanhã. Se você sente essa inquietação, essa urgência, é sinal de que está pronto para o próximo passo. Se inscreve no canal para continuar nessa jornada, porque aqui você vai encontrar o combustível para não desistir. E comenta, minha evolução começa agora, porque a transformação não pode esperar mais. Muita gente enxerga a disciplina como uma prisão, uma cadeia que limita a vida. Mas a verdade, ensinada por Napoleon Hill e reforçada pela fé, é que a disciplina é o caminho mais curto para a liberdade. Quando você cria padrões inegociáveis, está construindo uma fortaleza para sua mente e para sua vida.
A liberdade real não é fazer tudo o que quer, mas sim ser dono do seu tempo, das suas escolhas e do seu destino. Colocar Deus em primeiro lugar traz a disciplina que guia, não que oprime. A disciplina exige sacrifícios, claro, mas esses sacrifícios não são castigos, são investimentos no seu crescimento e no seu sucesso. Imagine um investidor que decide poupar e reinvestir todos os seus ganhos. Ele renuncia a prazeres imediatos para garantir uma colheita farta no futuro. O mesmo acontece com a sua mente. Cada hábito disciplinado é um tijolo na construção da sua prosperidade. E não se trata de perfeição, mas de constância. Mesmo quando a motivação falta, a disciplina te mantém em movimento. Você pode começar pequeno. Escolher acordar 15 minutos mais cedo para orar, planejar o dia ou ler um trecho da Bíblia ou de Quem Pensa Enriquece. Esses pequenos atos criam um ciclo virtuoso, onde a fé alimenta a mentalidade e a mentalidade alimenta a ação. E essa ação te liberta do velho você, daquele que deixava a vida levar. Por isso, se você quer se libertar, deve abraçar a disciplina, porque nela está a verdadeira prosperidade, o caminho para ganhar dinheiro com propósito e crescer todos os dias. Lutar contra o velho eu não significa ser insensível ao que você já foi. Pelo contrário, é preciso fazer um luto sincero pelo homem ou mulher que por anos foi aceitável para você e para o mundo. Esse eu antigo carregava limitações, medos e crenças que te impediram de prosperar com propósito. Chorar essa versão não é fraqueza, é um ato de coragem que limpa a alma para que a fé tome o lugar do medo. Como diz a Bíblia, há tempo para tudo, inclusive para o luto, porque só quem entende a dor do passado está pronto para superá-la. Napoleon Hill nos lembra que o sucesso exige deixar morrer o que não serve mais. E esse processo dói. É como perder uma parte da própria história, aquela que confortava e ao mesmo tempo te limitava. Muitas vezes, a gente insiste em manter essa âncora porque tem medo do desconhecido. Mas o que não se abandona, não se cresce. Então chore rápida, chore fundo, mas não fique preso. Cada lágrima é um passo rumo ao renascimento, àquela mentalidade vencedora que coloca Deus em primeiro lugar e sabe que a verdadeira vitória é superar a velha versão para viver o novo. Você pode fazer isso agora. Reserve um momento para refletir e escrever o que precisa deixar ir. Sejam hábitos, pensamentos ou até pessoas que sustentam o velho eu. Reconheça o que foi importante, mas decida que não vai mais permitir que te impeça de vencer. A partir daí, o caminho fica mais claro e o próximo passo é renascer. Mas antes de falar sobre renascimento, é preciso entender que transformação não é só mudança, é ressurreição. Mudar não é simplesmente criar algo novo do zero. É ressuscitar o que já existe dentro de você, mas estava adormecido. A verdadeira transformação é um renascer, uma emergência da sua essência poderosa, não uma tentativa desesperada de se tornar alguém que não é. Napoleon Hill nos lembra que o segredo do sucesso está em reconhecer que o potencial para prosperar com propósito está latente, esperando para ser ativado pela fé e pela ação. Deus, em sua sabedoria, planta em cada um uma semente divina que só precisa de cuidado e coragem para florescer. É fácil se perder na ideia de que precisa se reinventar para vencer, mas essa mentalidade muitas vezes só alimenta a insegurança e o medo. A ressurreição exige que você deixe para trás a autocomiseração e as desculpas, abrindo espaço para a mentalidade que já sabe o caminho, a mentalidade que sabe que você vai vencer. É como a fênix que não cria uma nova vida do nada, mas emerge das cinzas da sua antiga história, pronta para voar mais alto. Essa é a alquimia da transformação pessoal, onde o sofrimento se converte em força e a fé em ação. Para iniciar essa ressurreição,
Comece por reconhecer as qualidades que sempre estiveram em você: coragem, determinação, fé inabalável. Medite sobre passagens bíblicas que falam de renascimento e poder, como 2 Coríntios 5,17. Combine isso com leituras que fortalecem a mente, como Quem Pensa Enriquece. E então, dê pequenos passos diários que te conectem ao seu eu superior, rompendo com a velha versão, mas sem ansiedade de um recomeço forçado. Porque no fim, você não precisa ser reinventado, precisa ser despertado. Grandeza não espera autorização para se manifestar. Ela arde como uma força que queima tudo que não serve mais ao seu propósito, mesmo quando você ainda não está totalmente preparado para o que vem pela frente. Napoleon Hill fala da força implacável da vontade, essa faísca divina que Deus coloca em cada um, que não se deixa deter por medos ou dúvidas. Esse fogo interno não pede licença para transformar sua vida, para derrubar velhos padrões e para impulsionar você rumo ao crescimento real e abundante. Quando você sente esse fogo, não há espaço para hesitação. Ele é o motor que impulsiona a ação, mesmo diante do desconforto e das incertezas. É esse fogo que te desafia a deixar para trás a procrastinação, as desculpas e as limitações que o velho você tanto valorizava. Pense no fogo que purifica o ouro. Ele é violento, sim, mas necessário para revelar o brilho que estava escondido. Do mesmo modo, esse fogo queima o que te prende para abrir caminho para o novo, para o extraordinário que já habita em você. Não se engane achando que pode domar esse fogo com comodidade ou facilidade. Ele queima até que sobre apenas o essencial. E é nesse processo que a fé e a mentalidade correta entram em cena, guiando a transformação para que ela não destrua, mas renove. Então, se você já sentiu esse fogo, não tente apagá-lo. Aproveite essa energia para avançar. Porque o próximo passo é revelar a versão superior que já existe dentro de você, pronta para emergir e prosperar com propósito. Você pode não enxergar agora, mas dentro de você já existe uma versão superior, mais forte, mais sábia e mais alinhada com Deus e seus propósitos. Essa versão não é uma fantasia distante, ela é real e vive latente, esperando apenas pela ação disciplinada para se manifestar. Napoleon Hill ensina que a mentalidade é o alicerce para o sucesso, e essa versão mais poderosa é o reflexo da fé aliada à persistência. Não é sobre reinventar-se, mas sobre liberar o potencial que Deus já colocou em você desde o início. Muitas vezes, o que impede essa versão de florescer são os hábitos antigos, as crenças limitantes e a voz do velho eu que insiste em te desacreditar. Mas o fato é que a força que você precisa já está aí, só falta você assumir o comando. Pense na sua mente como um jardim. Se você não cuidar, as ervas daninhas crescem rápido. Mas se você regar com fé, regar com ações consistentes e pensamentos de prosperidade, a sua melhor versão floresce, forte e vibrante. E isso não acontece do dia para a noite, mas com repetição diária, com pequenos passos que vão rompendo as barreiras internas. Comece agora mesmo a agir como essa versão superior. Estabeleça padrões inegociáveis. Alimente-se de leituras que elevam sua mentalidade, como a Bíblia e Quem Pensa Enriquece. E mantenha Deus em primeiro lugar em todas as decisões. Com disciplina e fé, o que parecia distante se torna a sua realidade. Lembre-se, você não está criando algo novo. Está despertando aquilo que sempre foi seu. E o próximo passo é entender como essa transformação é, na verdade, uma alquimia. Uma mistura poderosa de dor, coragem e repetição que vai mudar tudo. A transformação pessoal não é mágica, não é sorte. É uma alquimia. Uma combinação intensa de dor, coragem e repetição diária. Napoleon Hill sabia que não basta querer, é preciso insistir. É preciso encarar o desconforto como combustível para deixar morrer o que não cabe mais no seu futuro. E é exatamente isso que Deus espera de quem quer prosperar com propósito. Fé aliada à ação incansável. Essa mistura é o fogo que purifica, que lapida o caráter e que revela a sua versão mais forte.
Você não vai transformar sua vida em um passe de mágica, mas cada passo, cada desafio, cada superação é um elemento dessa alquimia. Pode ser que hoje você sinta vontade de desistir, que o medo tente calar sua coragem, mas lembre-se, a repetição das boas práticas constrói uma mentalidade invencível. E essa mentalidade, alinhada com a fé, cria um campo fértil para a riqueza, o sucesso e a liberdade que você merece. Não tenha pressa, mas não tenha descanso. A transformação é um processo contínuo. Então, se você quer realmente se transformar, prepare-se para abraçar a dor como sinal de crescimento, para ter coragem para deixar o velho para trás e para repetir as ações que constroem seu novo eu. É um caminho árduo, mas também libertador, porque você não está sozinho. Deus caminha com você, e sua fé é a força invisível que move o impossível. Agora está na hora de viver tudo isso na prática e começar a renascer como sua versão mais poderosa. Agora que você já entende a importância de enterrar o velho eu para renascer como sua versão mais poderosa, fica a pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar essa oportunidade passar, como tantas outras que você já deixou? Ou vai assumir a responsabilidade pela sua vida com fé e coragem e aplicar tudo que aprendeu aqui para finalmente vencer? A mudança não acontece só no querer, acontece na atitude. E o caminho para a verdadeira prosperidade começa exatamente aí, na decisão de ser diferente, de ser melhor. Lembre-se, o maior inimigo do seu sucesso é a velha versão que insiste em sobreviver. Ela vai tentar te sabotar, te puxar para trás, te convencer de que é mais fácil desistir. Mas você sabe a verdade, você é mais forte do que isso, porque Deus te chamou para prosperar com propósito, para ganhar dinheiro consciente e para crescer todos os dias. Então, se comprometa hoje, lute contra a estagnação, abrace o desconforto e supere sua velha versão. Você vai vencer, e essa vitória começa agora. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo, onde vamos revelar as estratégias práticas para manter sua transformação viva e acelerar seu crescimento. E deixe aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve hoje. Quero saber de você. Vamos juntos nessa jornada rumo ao seu sucesso verdadeiro.